Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora, continuando a nossa série de filmes, livros e obras artísticas que nos possibilitam pensar e refletir sobre algum tema existencial. Hoje eu vou falar desse filme, que é um dos filmes mais lindos que eu vi, Billy Elliot. Esse filme ganhou o BAFTA, né, o prêmio inglês de melhor ator principal e melhor ator coadjuvante. Esse filme fala de um pai que trans, ele transpõe um preconceito dele, uma convicção também dele de vida para ajudar o filho dele que tem o sonho de ser bailarino, né? Um menino é, que dança muito bem e ele tem muita emoção quando ele dança, é uma coisa muito forte para ele. E o pai dele é um operário inglês, e a gente sabe que a classe operária inglesa é muito é, organizada, muito politizada, muito combativa, né? Tanto que alguns historiadores pensavam que a Inglaterra seria o primeiro país comunista do mundo porque eles foram conseguindo muitos direitos, né? Os trabalhadores ingleses, o trabalhismo inglês é muito forte, né? E estava tendo uma greve e o pai era quase um pecado, um escândalo ele furar a greve. E ele fura a greve para ajudar o filho dele a fazer a prova para entrar no corpo de baile, enfim, é um concurso que vai ter para o filho dele poder estudar, porque eles não têm condições, enfim. E o filho é muito bom e tal. E ele não concorda muito com o filho ser bailarino, né? É uma coisa meio esquisita, um menino, ainda mais um menino heterossexual, ser bailarino, né? Porque o menino não tinha nenhuma questão de sexualidade, não era essa a questão. Ele queria ter uma profissão que não era muito. é, não tinha muita afinidade ali com o meio que ele vivia. Era uma coisa assim muito dissonante, vamos dizer, né? E é muito bonito o filme e eu várias vezes, né, como terapeuta, eu presenciei situações assim, né, de pessoas que ou mães que discordam de uma coisa que o filho quer fazer, mas mesmo assim apoiam o filho, ou filhos que estão reclamando muito porque os pais estão apoiando, mas não concordam. E aí eu já tive que fazer esse trabalho de dizer, olha, o seu pai e sua mãe não são obrigados a concordar, o que você tem que ver é que ele está apoiando, mas daí é querer obrigar que ele concorde já é um outro patamar, né? E a mesma coisa os pais, né? Quer dizer, o pai pode aceitar que discorda. E isso às vezes é muito complicado nas relações, né? Você apoiar algo por amor, por pela importância que aquela pessoa tem para você, mesmo discordando. Então a reflexão que eu queria deixar é se vocês já foram capazes de fazer alguma coisa que vai um pouco contra as expectativas dos seus pais ou dos seus filhos, é, e se isso teve um custo na relação, e se vocês já, por outro lado, já apoiaram coisas que vocês não concordavam dos seus pais, ou dos seus filhos, ou dos seus sobrinhos, por pela importância que aquela pessoa tem, né? Eu já vivi uma coisa mais ou menos similar, né? Quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, eu queria ser jornalista. E eu tinha um professor que era muito importante para mim no meu colégio, que ele tinha sido meu professor de filosofia, de sociologia, de psicologia, de história. Era uma pessoa muito exigente, né? E eu era muito boa aluna nas matérias dele. E ele queria que eu fizesse filosofia. E meu pai era um grande advogado, apaixonado pelo direito e queria que eu fosse advogada. Nada disso era muito falado claramente, mas eu escolhi fazer história porque era um jeito de eu ter bastante conhecimento para depois ser jornalista, porque o jornalismo não era regulamentado na época que eu fiz vestibular. E aí foi muito engraçado, porque depois de um tempo eu fiz uma segunda faculdade e não era direito. E meu pai fez uma cara na hora que eu falei que eu ia estudar psicologia, né? E depois de um tempo, meu pai começou a ficar muito empolgado, tanto com a minha paixão pela psicologia, quanto pela psicologia.
E ele começou a entender que eu tinha muitas coisas parecidas com ele, né, em relação à profissão. A minha relação com a psicologia era muito parecida com a relação dele com o direito, só que era outra profissão. Estou falando aqui um exemplo, mas tem outros. Então, essa é a reflexão que eu proporia. Você já apoiou alguma coisa que você discorda pela importância que aquela pessoa tem? E você já fez alguma coisa que não fosse em acordo com alguma pessoa que era muito importante para você, mas mesmo assim ela apoiou? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode curtir, comentar, perguntar, criticar, acionar o sininho para receber quando tiver novos vídeos. E se você não está vendo no YouTube, é só clicar no link ao invés de clicar no vídeo e você cai no canal do YouTube. Obrigada para quem ouviu até agora e até a próxima. Tchau!